Olá a todos, este é o canal Corte Secreto, eu sou Adriano Colares e neste vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a declaração feita pelo Papa Francisco e divulgada nesta última quarta-feira, dia 21, e que tem causado muita polêmica, muitas discussões, muitas opiniões, e aqui também gostaríamos de fazer essa reflexão. Portanto, neste vídeo eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos comentar sobre a declaração ou as declarações feitas pelo Papa, fazer ali alguns comentários para tentar esclarecer um pouco deste assunto. E numa segunda parte eu gostaria então de voltar para a Bíblia e ver ali o que Deus tem a dizer sobre este assunto, qual é a posição bíblica a respeito dessa questão tão sensível relativo à homossexualidade. Então, começando pelo fato concreto, que são as declarações do Papa Francisco. Essas declarações vieram ao ar por conta de um documentário que foi lançado agora, dia 21, quarta-feira. Este documentário foi produzido por um diretor russo naturalizado americano. Seu nome é Eugene Afnevsky, e este documentário, que eu não assisti ainda, mas ele traz como pelo menos parte do seu conteúdo uma entrevista que o Papa concedeu a uma repórter da TV mexicana, e pelo menos essas duas frases estão nesta entrevista, então concedida a uma TV mexicana. Então, as duas frases que estão gerando muita polêmica, vou colocar a primeira aqui e vamos fazer então algumas considerações. A frase é esta: os homossexuais têm direito a fazer parte da família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou ter uma vida miserável por causa disso. Bom, então essa frase ela fica muito clara. O que o Papa quis dizer é que uma pessoa que seja homossexual, ela não merece, não deve ser expulsa da sua família de origem, ou seja, expulsa pelo seu pai e pela sua mãe, pela condição de ser homossexual. Então aqui nós concordamos plenamente com o Papa. De fato, todas as pessoas, apesar da sua condição de sexualidade, que é o assunto aqui, não merecem, não podem ser banidas de suas famílias. Obviamente, deve ser um grande desafio para os pais que não concordam com esta posição, mas aceitarem mesmo assim aquele que é o seu filho. Até aqui nós concordamos plenamente com o Papa Francisco, mas é claro que o pessoal da militância homossexual, LGBT, já pega esta declaração para usar como uma defesa e afirmar que o Papa está falando ali que o homossexual tem então direito a constituir uma família. Então não é esse o entendimento ou o significado desta primeira frase falada pelo Papa. Porém, a segunda frase ela é mais contundente e, na verdade, é mais clara em demonstrar o pensamento do Papa em relação ao casamento homossexual. E esta frase diz assim: o que precisamos é criar uma lei de união civil, e dessa forma eles estariam cobertos pela lei. Então aqui sim o Papa ele faz uma declaração afirmando claramente uma postura pessoal de que seria necessário que houvessem leis civis para então cobrir os casais ou os pares homoafetivos de uma forma legal. Então, esta, na verdade, é a grande frase que tem sido aí usada pela militância homossexual, LGBT, e que tem causado aí grande discussão em todas as mídias por várias pessoas aí na internet. Mas o ponto aqui que nós devemos então perguntar é o seguinte: bom, diante dessa declaração do Papa Francisco, podemos afirmar que a Igreja Católica então está endossando e aceitando e acolhendo a união de pares homoafetivos? E a resposta aqui é não.
O que devemos entender é que essa declaração foi uma declaração pessoal do Papa, dado em uma entrevista. Isso não faz parte, ou não deve fazer parte automaticamente, dos dogmas da Igreja Católica, dos documentos magisteriais. Nós sabemos que para um entendimento doutrinal ou um dogma fazer parte ali dos documentos ministeriais da Igreja Católica, esse tema deve ser discutido, debatido formalmente e oficialmente por um colegiado, num processo complexo, até aquilo se tornar de fato um posicionamento oficial da Igreja. Então, o que é preciso entender é que esta declaração é apenas uma declaração pessoal do Papa e que isso não leva ao status da Igreja Católica aceitar oficialmente a união de pares homoafetivo. Agora, é claro que foi uma declaração muito infeliz. O Papa ele concede muitas entrevistas e nessas entrevistas realmente ele corre o risco de dar declarações ali espontâneas e, lógico, expressando ali o seu pensamento e o seu coração e trazendo toda essa saia justa para toda a igreja e para a sociedade de uma forma geral. Agora, então, o que é preciso pontuar é: isso não é um dogma católico. A Igreja Católica, oficialmente, ela não endossa e não aceita o casamento ou a união de pares homoafetivos. Esta declaração faz parte de um posicionamento pessoal do Papa e até agora, enquanto este vídeo está sendo gravado, não vi ainda o Vaticano se pronunciando oficialmente, retificando essa palavra do Papa, nem o próprio Papa Francisco fazendo isso, ou algum oficial do Vaticano fazendo essa retificação, essa retratação desta frase. Então, óbvio, uma frase bem complicada aí, que o Papa Francisco terá que enfrentar aí algumas questões por conta desse entendimento. Agora, no segundo ponto aqui do nosso devocional, da nossa reflexão, eu gostaria então de me voltar para a Bíblia, a Palavra de Deus, e ali lembrar para cada um de vocês qual é a posição de Deus em relação à questão do casamento, como que é o casamento, se há proibição ou não de relacionamento homoafetivo. Então, se você conhece, vou relembrar aqui 4 passagens básicas que tratam deste assunto. Se você não conhece, então, anota aí para que você possa também poder argumentar em momentos oportunos. Aqui, então, eu quero começar essa nossa reflexão bíblica, começando com Gênesis capítulo 2, verso 24, onde diz: "Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Aqui neste verso de Gênesis, onde aparece e demonstra Deus, então, constituindo o casamento e, por consequência, a família. E deste simples verso, nós podemos aqui tirar alguns princípios muito, muito importantes. O primeiro dele é quando diz: "Por isso deixa o homem pai e mãe." Aqui o primeiro princípio que nós extraímos da condição de um homem casar-se é que ele tenha independência financeira. Aqui está dizendo que ele vai sair da casa do seu pai, aonde até agora ele estava sendo sustentado pelos pais, e ele terá que ter condições financeiras para, então, casar com alguém e sustentar financeiramente este alguém, e depois, como processo natural, os seus filhos, então, constituindo uma família. Ali ainda diz que o casamento é heterossexual. Aqui ainda diz que o casamento é heterossexual. Aqui, então, nosso segundo princípio, porque diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, aqui fica muito claro que a ideia de Deus, ao criar essa instituição chamada casamento, ele vai dizer, então, que um homem vai casar com uma mulher. Então, aqui Deus está criando Adão e Eva e constituindo ali uma família, e não Adão e Ivo.
então o casamento é heterossexual. E também o casamento, nesse mesmo trecho aqui, nos diz que o casamento é monogâmico, porque diz que o homem sairá da casa do seu pai e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. Embora ali no período do Velho Testamento, como nós podemos ver, muitas culturas praticaram a poligamia, nós sabemos que não é o desejo de Deus. Deus criou o casamento, que é constituído entre um homem e uma mulher. Nós sabemos dos problemas que os patriarcas que praticaram a poligamia enfrentaram. Então não é este o plano de Deus. Então este verso aqui, que é o versículo que funda então e que mostra a constituição do casamento, deixa claro que é homem, uma mulher. Um homem e uma mulher. Não vários homens e várias mulheres, não uma mulher e vários homens, como nós já temos aí também na sociedade as relações de poliamor. E o quarto princípio que nós tiramos deste verso é que o casamento ele é perene, porque ele diz aqui que quando o homem se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui é muito interessante que na união entre homem e mulher, e também apontando para o relacionamento sexual, aquele ato faz com que os dois se tornem como que uma só carne. Ou seja, no sentido de que não deveria ser mais separado. E quando há separação, nós sabemos, pela vida prática, quanto sofrimento isso traz para o homem, para a mulher, para os filhos e para toda a família estendida, como uma separação. Então ela mexe com as pessoas, mexe com o emocional, causa tristeza. A ruptura é algo que não faz parte do plano de Deus para o casamento. E dito isto, você pode perguntar, tá bom, Deus criou aqui o casamento, homem e mulher, mas ele proíbe a relação de pares homoafetivo? Aí nós podemos lançar a mão do livro de Levítico, capítulo 18, verso 22, onde ele diz expressamente e claramente: com o homem não se deitará, como se fosse mulher, é abominação. Ponto. Então, este é o pensamento de Deus, este é o padrão de Deus a respeito de uma união homossexual. Ele diz que é abominação. E sendo Deus eterno e perfeito, e um Deus que não muda, se era abominação para este momento em que ele está dando esta lei, é claro que para hoje também continua sendo abominação. Deus não muda, Deus é perfeito e Deus tem os seus padrões puros, santos, corretos, e esses padrões não mudam. O padrão da sociedade pode mudar, mas o de Deus não. E é interessante que no verso seguinte, ele vai dizer assim: nem te deitarás com um animal. Aqui eu não vou entrar nessa seara, mas aqui Deus também está atacando a questão que hoje também está sendo promovida por muitas pessoas, que é a zoofilia, que é a relação sexual entre um ser humano e um animal. E aqui em Levítico capítulo 20, verso 13, ele vai repetir aqui: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então aqui Deus está repetindo este padrão aqui de que é abominação para o homem deitar com outro homem, como se fosse mulher. E aqui também Deus está sendo mais incisivo, dizendo aqui qual seria a punição, e a punição é de morte. E para aqueles que também querem um respaldo deste assunto no Novo Testamento, nós temos ali a passagem tão conhecida de Romanos capítulo 1. Eu vou ler aqui os versos 26 e 27, que diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Então, no contexto dessa passagem
Paulo está falando como o homem tem abandonado a Deus, e o homem abandona Deus em todas as áreas da sua vida, e aqui ele vai cair exatamente na questão da sexualidade, que é uma área tão sensível para o ser humano, e ele vai tocar primeiro aqui na homossexualidade feminina, porque é por onde ele começa, né? Dizendo que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e depois ele vai falar da homossexualidade masculina, e ele vai dizer aqui que como resultado desta união homossexual, o homem recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro. É esta a expressão que é usada aqui, e nós sabemos pela vida prática que de fato o homem tem recebido essa punição no seu próprio corpo, levando até a morte. Nós sabemos disso, isso é fato público e notório. E aqui é interessante que Deus ele está declarando que ele permite que isso aconteça. Aqui Paulo está falando como o homem tem abandonado a Deus, abandonado a sua deidade, a adoração que só ele merece, para adorar outros deuses, e cai inclusive numa sexualidade pervertida. Deus também, a palavra diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E é interessante que essa expressão Deus os entregou aparece 3 vezes neste capítulo 1 aqui de Romanos. Então, de fato, fica muito claro aqui a reprovação de Deus em relação à união de pares homoafetivo, e a clareza em dizer que há uma punição decorrente desta ação. É bom lembrar também que na relação heteroafetiva também há punição quando o homem quebra o compromisso de fidelidade. Nós sabemos que quando um homem trai a sua esposa, ou quando a esposa trai o seu marido, isso traz consequências deletérias para o casamento, podendo levar inclusive à própria separação. É o que acontece geralmente, mas mesmo não havendo a separação, há ali muita dor, muita tristeza, muito trauma. E na verdade o que nós vemos é que quando nós quebramos as leis de Deus, na verdade nós é quem nos quebramos. Então é preciso observar o padrão de Deus na sua palavra. Então, esta reflexão se valeu a comentar este ponto, esta frase do Papa, dá um entendimento de que isto ainda não significa um posicionamento oficial da Igreja Católica em aceitar a união de pares homoafetivos, mas também aqui pontuar e deixar claro qual é a posição bíblica em relação a este assunto tão sensível, tão importante e que está tão em voga aí na nossa sociedade e no mundo inteiro. Então eu gostaria também que você visse no final deste vídeo, depois da nossa vinheta, um comentário, uma consideração que eu vou fazer ali sobre a capa deste nosso vídeo, para que você pudesse entender. Então eu fico aqui, um forte abraço e até o próximo devocional. Nós usamos na capa desse vídeo o arco-íris, né, para chamar a atenção, já para dar uma dica do assunto que seria. Infelizmente, o arco-íris hoje ele é reconhecido como um símbolo do movimento gay, movimento LGBT, mas é preciso dizer que, na verdade, o arco-íris foi um símbolo criado pelo nosso Deus. Quando você pega lá em Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8, você vê ali a ocorrência do dilúvio, e quando então aquele dilúvio acaba e a água baixa,
Deus ali faz um pacto com Noé e com toda a humanidade, dizendo que não destruiria mais a terra com água. E o símbolo para afirmar esse pacto é exatamente o arco-íris. Lá no verso 12 do capítulo 9 de Gênesis, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. E lá no 13 ele diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Esse arco é o arco-íris, e que a física vai explicar como é que quando vem nuvens, quando chove, e faz aquele tempo com chuva e com sol, aparece o arco-íris. E esse arco-íris foi criado por Deus para servir de memorial e de símbolo deste pacto de Deus com o ser humano. Infelizmente, este símbolo foi capturado, foi roubado pelo movimento para então simbolizar um movimento que claramente é proibido por Deus nas suas escrituras.